Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Henrique Mendes de Geografia. A aula é dos primeiros anos. Estou com muita saudade de vocês. Estamos nos adaptando ao que está acontecendo, né? Infelizmente nós não temos uma data prevista de retorno das aulas, então devido a isso nós temos que ir acompanhando as aulas de forma à distância. Eu sei que é difícil para muitos, né? Demanda uma adaptação. Tem muitos alunos que estão muito ansiosos, né? Muitos falam comigo, nossa professor, como é difícil, né? Aula à distância, não é a mesma coisa. Para mim também não está sendo como era antes, mas nós temos que nos adaptarmos devido ao que está acontecendo, ok? Então a aula de hoje é com vocês, é sobre cartografia. Nós chegamos a acompanhar algumas aulas lá na escola, né? Antes do surto, né? Antes das aulas serem canceladas por causa da quarentena, enfim. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção e peço desculpas, né? Para mim também está sendo uma grande adaptação, um grande aprendizado. E é como eu sempre falo para vocês, né? O professor ele também aprende sempre, né? E eu estou aprendendo a mexer nessa nova didática, né? Nessa nova metodologia, ok? A nossa aula aí hoje é sobre cartografia. Vamos lá. Estou com o meu ajudante aqui. A elaboração de mapas ela começa na antiguidade. Os mapas mais antigos que se tem registros nós conseguimos identificar na região da Mesopotâmia, atual Iraque. E a cartografia ela vai ganhando, galera, uma grande importância no século XVI, período das grandes navegações. Inclusive com a famosa e conhecida escola Sagres, uma escola onde teve a formação de muitos cartógrafos, geógrafos, né? A parte da astronomia também. Então era uma escola que auxiliava bastante os navegadores para se lançarem nas viagens ultramarinas. Esses mapas traçados com maior precisão acabavam auxiliando aí no caminho desses exploradores. Vale destacar que com as grandes descobertas, as grandes revoluções aí cartográficas que nós tivemos no século XX, com as tecnologias modernas, nós tivemos muitas inovações e a utilização da cartografia até mesmo através de fotos aéreas, aviões, né, imagens captadas por satélites artificiais, que é o chamado sensoriamento remoto que nós vamos ver hoje também. Então é importante destacar que a tecnologia ela facilitou bastante aí na questão da produção de mapas cartográficos. Só uma complementação do que foi falado aí pelo meu ajudante no slide, que a escola de Sagres ela foi criada no século XV pelo infante Dom Henrique, tá? E ela é uma escola muito famosa, como foi destacado no slide, por ajudar na produção, na junção aí de mapas, né, e de muitos instrumentos que auxiliavam na localização, o astrolábio, enfim. Então aqui está destacado, né, como já foi falado no slide, o período lá das grandes navegações, século XVI, Espanha e Portugal, as grandes potências marítimas da época. Então a cartografia se fazia presente em abrir caminhos para os exploradores europeus, representava o mundo de uma maneira bem mais próxima do real. E a evolução não parou por aí, nós vamos observar, inclusive tem um período histórico importante dessas inovações tecnológicas que tornaram aí cada vez mais aprimoradas a cartografia, e principalmente durante o período das guerras e das evoluções científicas nós vamos observar que a cartografia se fez e se faz aí bastante presente. Aqui está o É histórico do importante destacar, sensoramento. galera, que nem sempre os objetos eles podem ser medidos e observados no local onde estão. Então, no caso da superfície terrestre, né, um exemplo, o afastamento é um fator que possibilita uma visão mais ampla, né, uma visão mais completa. Então, os conjuntos de técnicas que acabam permitindo para obter essas informações sobre a superfície do planeta, através de câmeras ou até mesmo sensores acoplados em aviões, nós chamamos de sensoriamento remoto. Aqui no decorrer da apresentação nós vamos observar todo o histórico da evolução do sensoriamento remoto, tá? Começando em 1840, com o levantamento topográficos. Em 1858, o corpo da engenharia da França utilizando topografias tomadas por balões para levantamento
essas técnicas acabam realmente fazendo com que as informações da superfície terrestre ela ganhem uma grande amplitude, tá? Então é importante destacar que a primeira fotografia aérea serviu para ajudar também nesse estudo. Aconteceu na França em 1858, conforme a imagem no slide posterior. Tá aqui como foi falado aí, né? A primeira fotografia aérea em 1858. Então a fotografia auxiliando aí na localização, no conhecimento do espaço geográfico. E aqui nós temos um pensamento aí do Yves Lacoste, que foi um importante geógrafo francês, tá? Meu auxiliar vai ajudar aqui na explicação desse pensamento, nessa reflexão da geografia servindo aí como instrumento de guerra. Tá, não funcionou aqui, um probleminha técnico, mas de qualquer forma é tão importante. Pessoal, nós temos não só um livro, como um pensamento do geógrafo francês Yves Lacoste, responsável pelo livro A Geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Vale lembrar que esse livro foi publicado em 1976. Ele acaba fazendo o quê? Um alerta em relação ao que a geografia pode inspirar na elaboração de estratégias militares, né? Conhecer os terrenos adversários. Esse livro ele acabou influenciando a academia, o ensino, enfim, através de pensar um pouquinho mais sobre isso. A gente há de concordar, né, que a geografia realmente ela consegue fazer a guerra mesmo. Então tá aqui, pessoal, uma foto inclusive que representa um grande auge da geografia servindo para a guerra, que foi na Guerra da Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil Estadunidense, da onde eles utilizaram dessas técnicas para fazer o levantamento do território, né? Como vocês, alguns devem ter ouvido falar um pouquinho aí no caso da história dos Estados Unidos, nós tivemos essa guerra civil e eles se utilizaram dessas ferramentas para isso, tá? Aqui a finalidade militar, as câmeras começaram a ser montadas em balões de ar quente, tal técnica, como eu já falei, utilizada na Guerra Civil dos Estados Unidos, 1862, chamada de Guerra da Secessão, tá? Entre as colunas do Norte com as colunas do Sul. Em 1960, obtidas as primeiras fotografias tiradas em satélites tripulados, o incentivo para a construção de satélites meteorológicos, nós vamos falar mais sobre ele aí logo menos, e os recursos terrestres. Aqui já durante a Guerra Fria, tá? Em 1972, lançado aí o primeiro satélite de recursos terrestres, mais tarde denominado Landsat, tá? Nos Estados Unidos. Só que antes é importante destacar que ainda no período da Guerra Fria, vale lembrar que a Guerra Fria é aquele conflito geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética, né? Um conflito indireto, não foi disparada nenhuma arma, nós não tivemos nenhuma vítima, mas de qualquer forma nós tivemos uma grande disputa pela hegemonia mundial, né? De um lado a corrente do capitalismo formado pelos Estados Unidos, de outro lado o socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então é importante destacar que durante a Guerra Fria nós tivemos muitos investimentos em armas, né? Inclusive ficou conhecido aí como a corrida armamentista, e também na corrida espacial, né? O Sputnik primeiro foi o primeiro satélite lançado aí pela União Soviética. Ele tinha 83,6 quilos, diâmetro de 58 centímetros, foi produzido de uma liga de alumínio. E o objetivo dele era as antenas, né, captarem sinais de rádio que tinham aí de 2,4 a 2,9 metros de comprimento. Tá? Então nós tivemos durante a corrida espacial muitos avanços e investimentos, inclusive a própria NASA, né, como vocês conhecem, acabou aí sendo responsável por esse conflito geopolítico na época, tá? Aqui nós temos em 1973 o Brasil recebendo as primeiras imagens do Landsat. Vale destacar também a grande parceria que o Brasil tem com a China na questão de produção de satélites, tá? Importante destacar isso também. Apesar de vocês ouvirem algumas pessoas aí
Citando comentários negativos em relação à China devido ao coronavírus, é importante destacar que o Brasil sempre foi um parceiro comercial importante e ainda é, tá? Na soja, na agricultura, enfim. Pessoal, os satélites fazem bastante importantes também no estudo do homem em relação ao meio ambiente. E dentre os satélites importantes que nós podemos destacar, tem um satélite meteorológico, que é o responsável para fazer a monitoração do tempo, clima da Terra, que vocês conhecem aí também como a previsão do tempo. Embora muitos satélites também sirvam para outras finalidades, como efeitos da atividade humana, queimadas, níveis de poluição, raios, né, desmatamento, é bastante usado o uso. Então é importante destacar, tá, pessoal, do sensoriamento aí meteorológico. É importante ressaltar que ele tem uma importância muito significativa para nós, né, o que vocês conhecem como previsão de tempo. Algumas regiões do Brasil a gente sabe que costuma não chover muito, então essas previsões acabam modificando, né? Quando há chuva, esses lugares as pessoas acabam, né, já se programando em relação a quando que elas vão ter uma colheita melhor, enfim, e vão extrair tudo que é gerado aí na natureza, tá? E grandes fenômenos importantes, né? Também alguns fenômenos naturais aí do nosso planeta são também feitos através do sensoriamento, né? Principalmente a questão do controle de queimadas. Acho que vocês têm ouvido falar muito em relação à floresta amazônica, muitas queimadas aumentando bastante. Então é importante para identificar inclusive esses criminosos, ok? Que acabam degradando aí as nossas florestas. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, pessoal, é importante destacar que o GPS, Global Position System, é um importante recurso cartográfico. Ele acaba possibilitando o mapeamento de rotas marítimas, terrestres, redes de transmissão de energia elétrica, correntes marítimas, os próprios ecossistemas. Vale destacar também que serve até para o monitoramento de desastres ambientais, da fauna de algumas regiões. A gente consegue dividir em 3 partes. Os satélites distribuídos na órbita, para cobrir toda a superfície da Terra, uma rede de instalações de rastreamento, espalhados aí também ao redor do planeta. Muito bem, pessoal. Então é importante dizer que o GPS hoje é um grande receptor, tá, de localização. Na época ele foi fundado pela defesa dos Estados Unidos e serviria como uma forma aí de instrumento militar, né? Mas ele acabou passando aí principalmente para a localização marítima, tá? E ele vem ganhando cada vez mais uma atenção aí, se nós observarmos dentro do nosso cotidiano, a uma ida de algum aplicativo de carro, de um lugar para outro, se faz lá o uso do GPS, enfim, as pessoas também para se localizarem. Então o GPS hoje ele está muito presente no nosso cotidiano, tá? E ele é fundamental em várias áreas importantes aí, para agrônomos, para geógrafos, para o pessoal que mexe aí com o clima, tá? Então é importante destacar que o GPS ele é importantíssimo nos dias atuais e ele acaba agregando aí uma nova, né, um novo recurso cartográfico para nós, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Assim, a aula, ela, obviamente que ela vai melhorando conforme, como eu falei no início lá, nós vamos aprendendo, nós vamos se aperfeiçoando conforme o decorrer, tá? Então eu precisava fechar um pouquinho essa temática da cartografia. Óbvio que falta ainda muitas coisas, mas no decorrer eu vou trabalhando com vocês, vocês fizeram também alguns trabalhos, né? Então é importante que vocês tenham uma visão mais ampla aí da cartografia, ok? Tranquilos? Espero que todos aí tenham gostado. Prazer estar com vocês. Cuide-se. Semana que vem temos mais aulas aí com o professor Henrique. Na humildade.